Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 95 e hoje nós vamos conversar sobre por que eu me tornei adventista. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. No episódio anterior, eu conversei um pouquinho com o ouvinte, o espectador, sobre por que eu sou um protestante ou ainda porque eu não sou um católico romano no caso. E agora eu gostaria de continuar essa discussão, mas falando sobre por que eu me tornei um adventista, tá? E eu acho que algumas coisas vão ficar mais claras para quem assistiu o primeiro episódio, tá? Qual é a relação entre protestantismo e adventismo, por que eu continuo me considerando um protestante mesmo tendo me tornado um adventista e por aí vai. Então eu acho que esse episódio vai ser importante nesse sentido. Eu vou falar um pouco de teologia, claro, mas também vou falar muito da minha própria experiência pessoal, porque, enfim, vocês precisam entender a minha história, a minha trajetória, para entenderem por que eu cheguei às conclusões às quais eu cheguei, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que é importante o ouvinte, o espectador, compreenderem é que eu sou de família protestante. Eu nasci em um lar protestante, eu nasci em um lar onde meu pai e minha mãe frequentavam igreja protestante, tá? E por conta disso eu sempre tive essa visão, uma fé, uma cosmovisão cristã protestante, tá? Eu nunca saí da igreja, eu nunca me tornei um afastado da igreja, alguém, né, um não cristão, enfim, isso nunca aconteceu, eu sempre fui cristão. Teve um períodozinho da minha vida em que eu fui um cristão que não estava congregando em uma igreja específica, porque meus pais eram de uma igreja. Quando eu era criança, em algum momento eles acabaram saindo dessa igreja por uma série de razões que eu não vou comentar aqui. Acho que não é o intuito desse vídeo, e ia ficar muito grande também, mas eles acabaram saindo dessa igreja e eu ainda era meio criança, então a gente ficou um tempo sem uma igreja, né? Eu acabei entrando na pré-adolescência, ali, adolescência, sem ter uma igreja. Então eu era cristão, continuei sendo cristão, eu orava, eu tinha os princípios cristãos, eu não deixei de ser crente, mas eu não tinha uma igreja, eu não estava vinculado a uma igreja. Então eu fui por um período relativamente curto da minha vida, mas fui por um período um desigrejado, né? Depois disso eu acabei me tornando um presbiteriano, mesmo sem nunca ter sido um calvinista, né? Mas foi por uma questão de proximidade. Eu morava muito próximo de uma igreja presbiteriana, e a minha família às vezes íamos a esses cultos, né? E eu acabei fazendo alguns amigos lá e resolvi ficar por lá e fiquei na igreja, né? E como era uma igreja, é uma igreja presbiteriana do Brasil, né, oficialmente, mas era uma igreja que tinha um perfil quase pentecostal, o que é muito curioso, né? Porque a igreja presbiteriana do Brasil não é pentecostal, não tem essa teologia, ela é até bastante tradicional. Mas aquela igreja em específico, ela tinha um perfil quase pentecostal, porque ela era uma igreja grande, mais de 1.000 membros, e ela recebia membros de outras igrejas. Então o trânsito entre crentes de outras igrejas ali era muito grande, né? Tinha muita gente que saía de lá e tinha muita gente que entrava lá de outras igrejas. Então a igreja recebia muita gente que vinha de igrejas pentecostais ou quase pentecostais e por aí vai. Então meio que a cultura da igreja ela foi se tornando mais distante do que é geralmente a cultura das igrejas presbiterianas do Brasil, e ela se tornou uma igreja mais esse evangélico comum, né? Enfim, e talvez por isso eu tenha entrado nessa igreja mesmo sem ser calvinista, né? Eu fiz a classe eles chamam de catecúmenos, né? Classe de catecúmenos, mas eu não me lembro de ter aprendido sobre predestinação, essas coisas. Eu acho até que tinha na apostila, mas eu acho que eu devo ter faltado essa aula. E
ficou por isso mesmo e ninguém exigiu que eu cresce nisso e eu também não entendia tanto de teologia na época. Então eu entrei na igreja sem ser um calvinista, né? Eu tenho para mim que muitas pessoas que participavam daquela igreja não eram calvinistas e também não entendiam nada de calvinismo, tá? Então beleza, então eu tenho essa herança protestante. Eu sou protestante desde criança e em algum momento eu me tornei presbiteriano. Eu fui um presbiteriano oficialmente, tá? Acho que eu fui um presbiteriano por 3 anos, se eu não me engano. E bom, quando eu fui batizado, eu não fui batizado na presbiteriana, eu fui batizado na igreja anterior, eu devia ter uns 10 ou 11 anos de idade. Fui batizado de maneira consciente do que eu estava fazendo, eu realmente entendi o que era a salvação de Jesus. Embora fosse um cristão de berço, né, naquele momento ali eu tive um encontro assim claro, genuíno com Jesus. Então eu fui batizado consciente do que eu estava fazendo, né, com uns 10 ou 11 anos de idade, talvez, ou 12, não sei. E aí depois, né, teve o período que eu fui para a igreja presbiteriana. Mas eu não tinha, apesar disso, apesar de ser um cristão de berço e de ter me batizado conscientemente, etc., eu não tinha uma teologia muito forte, um conhecimento teológico profundo, sabe? Eu não tinha. O meu conhecimento teológico era bastante raso, como o da maioria das pessoas, ok? Um conhecimento bastante raso. Eu era um cristão verdadeiro, mas eu não conhecia muita coisa de Bíblia, muita coisa de teologia e por aí vai. Inclusive, eu só fui ler a Bíblia toda pela primeira vez quando eu estava no segundo ano do ensino médio, tá? Ou seja, eu devia ter 16 anos de idade, 15 anos de idade talvez. Não me lembro agora. Eu fiz o ensino médio, fiz o segundo ano do ensino médio em 2009. Eu nasci em 93, então em 2003 eu tinha 10 anos, em 2009, 6 anos depois, né? Então eu tava com 16 anos, é isso. Então a primeira vez que eu li a Bíblia toda foi com 16 anos, sei lá, 5 anos depois do meu batismo, alguma coisa do tipo, né? Foi interessante essa experiência também, eu já vou contar. Mas então, eu não tinha um conhecimento teológico muito profundo, tá? Mas eu tinha alguns entendimentos básicos. E eram entendimentos básicos cristãos protestantes, ok? E especificamente do ponto de vista protestante, eu entendia que, em primeiro lugar, todas as doutrinas, todas as coisas muito importantes, elas precisavam estar baseadas na Bíblia Sagrada. Não só não podiam contradizer a Bíblia, como precisavam ter base bíblica, ok? Então esse era um entendimento que eu tinha. Posteriormente eu descobri que isso tem nome, é o sola scriptura, né? Mas eu entendia que assim, não pode contradizer a Bíblia e tem que ter base bíblica. Isso era um entendimento básico que eu tinha. Um outro entendimento básico que eu tinha, também protestante, é de que uma vez que a salvação é pela graça mediante a fé, então o legalismo é uma coisa ruim, né? Essa coisa de você tentar se salvar pelas obras, de você colocar a lei num patamar salvífico, enfim, e todas as outras coisas que surgem a partir daí, né? O legalista geralmente ele é muito paranoico, ele geralmente cria regra que não está na Bíblia, ele realmente quer enfatizar demais coisas muito pequenininhas, né? Aquela coisa do fariseu que Jesus fala, né? De coar o mosquito, né? Ao mesmo tempo em que engole o camelo, né? Ou seja, deixa passar coisas maiores e por aí vai, né? Então eu tinha uma ideia muito clara na minha cabeça de que o legalismo não era uma coisa legal, ok? De você ficar julgando o outro também e enfatizando muito questão de usos e costumes e tal, e coisas que não estão na Bíblia ou não estão claramente na Bíblia. Você fica criando regra e impondo essas regras sobre as pessoas. Eu entendia que isso era muito errado, né? E um terceiro entendimento básico que eu tinha também, de um ponto de vista protestante, era de que o exclusivismo ou o sectarismo era uma coisa errada, né? Então, para mim, era claro, era óbvio que a unidade ela estava em torno de algumas crenças fundamentais. Que crenças fundamentais são essas? A crença em Jesus como Senhor e Salvador, a crença em um único Deus triuno, a crença na Bíblia como nossa regra de fé e prática e doutrina, enfim, essas são as crenças fundamentais. Então,
Se as pessoas elas têm essas crenças, não importa se elas são da denominação A, B, C, D, E, não importa que exista essa divergência. Elas creem naquilo que é básico. Então, é um irmão em Cristo. Então, eu entendia dessa maneira. Se a pessoa crê nessas coisas, se ela crê em Jesus como Senhor e Salvador, se ela entende, né, inclusive o que isso gera em termos de implicações práticas, ou seja, eu sou um crente em Jesus, então eu devo andar como Jesus andou, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho, enfim, eu tenho que me santificar, etc. Então, essa pessoa é um cristão, é um irmão, não importa se ela é presbiteriana, se ela é batista, se ela é adventista, se ela é assembleiana, não importa, né? Eu entendia isso, eu fui criado pelos meus pais dessa maneira. Meus pais, eles sempre tiveram essa visão muito interdenominacional, assim, no sentido de não ficar julgando os outros porque eles pertencem a outras denominações, né? E sempre houve na minha vida um trânsito muito grande de cristãos de vários tipos diferentes, né? Então eu cresci junto com pentecostais, junto com cristãos mais tradicionais. A minha mãe, quando era criança, ela foi da igreja presbiteriana. Depois, por uma questão de amizades, ela foi para a igreja metodista, né? Para estar perto de alguns amigos que foram para metodista. Então, assim, na minha família eu convivi com cristãos de vários lugares diferentes e entre os meus amigos também, né? Protestantes de várias denominações diferentes. Eu fui em células, né, os chamados pequenos grupos de várias denominações diferentes. Tinha perto da minha casa, em determinado ponto da minha vida, uma igreja chamada Videira, né? Que é uma igreja evangélica também, protestante, que trabalha muito com essa questão de célula, pequenos grupos. Eu fui dessa igreja, então assim, eu tive esse livre trânsito. Então eu sempre tive uma visão muito inclusivista e muito ampla, no sentido de que assim, o que é um cristão? É quem crê em Cristo, então pouco me importa a denominação ao qual você pertence, você é um irmão, ok? Eu sempre tive essa visão. E eu sempre entendi que essa é a visão protestante. Por mais que ao longo da história, no iniciozinho, né, você teve ali muita briga entre protestantes diferentes, de denominações diferentes, você teve ali protestantes mais tradicionais que perseguiram anabatistas, por exemplo, mas isso foi se arrefecendo ao longo do tempo. E os protestantes diferentes, eles foram se unindo, eles foram se relacionando melhor e entendendo que as suas diferenças, elas eram pequenas, as suas semelhanças eram muito maiores. E aí depois, quando você tem os movimentos evangelicais, já no século XX, né, e até antes você teve outros movimentos que não eram propriamente os evangelicais, mas eram precursores, né? Então eles tinham essa veia interdenominacional. E aí você tem, então, esses movimentos precursores, depois você tem o evangelicalismo do século XX, então as igrejas protestantes elas vão realmente se unindo, até chegar a um ponto em que já não importa muito em qual denominação você pertence, existem divergências, a gente discute essas coisas, né? Mas isso não faz com que a gente deixe de ser irmão. Então essa é uma visão muito protestante e principalmente muito protestante contemporânea, porque as igrejas protestantes e os protestantes no geral foram amadurecendo essa visão ao longo do tempo. Então a unidade ela foi se tornando maior. Eu falei um pouquinho disso no episódio anterior, né? A unidade entre os protestantes foi se tornando cada vez maior, ok? Então eu tinha essas visões. Meu conhecimento teológico, como eu já falei, não era muito profundo, mas eu tinha esses princípios básicos que eu seguia. Isso era muito claro para mim. Eu poderia talvez não saber sistematizá-los da melhor maneira, não saber explicá-los da melhor maneira, mas isso eram princípios muito claros para mim, tá? E eu acredito que são princípios muito claros para a maioria dos protestantes, tá? Mesmo a galera que tem um conhecimento bíblico e teológico muito raso. Mas eu tenho essa impressão de que esses princípios eles são muito bem conhecidos, entendidos e sustentados pelos demais protestantes. E, pois bem, aí eu falei que até os meus 15, 16 anos de idade eu ainda não tinha lido a Bíblia toda, né? Por que que eu resolvi ler a Bíblia? Isso foi uma coisa interessante. Eu estudei boa parte da minha vida em colégio público, né? Mais precisamente da 3ª série até a 8ª série, né? Quando eu estava para entrar para o ensino médio, a minha mãe ela tinha o sonho de me colocar num colégio cristão. Ela não conseguiu me colocar no colégio cristão no ensino fundamental, mas quando veio o ensino médio, ela viu a oportunidade de me colocar no ensino médio num colégio cristão.
E ela, na época, ela ouvia a Rádio Novo Tempo, que é a rádio adventista, ela gostava muito das músicas da Rádio Novo Tempo e, né, depois que ela descobriu a Rádio Novo Tempo, ela passou a ser uma ouvinte, assim, assídua, então ela ouvia direto e todas as músicas e programações e tal, então ela foi ganhando muita simpatia pela igreja adventista, embora ninguém na nossa família fosse adventista, né? E ela percebeu que era uma igreja normal, protestante, que não era uma seita, tinha lá as suas ideias diferentes, tinha a questão do sábado, né? Mas, no geral, né, era uma igreja que acreditava nos mesmos pontos básicos dos outros protestantes. Então, minha mãe não viu nenhum problema na igreja adventista. Os programas eram muito bons, tinham muitos ensinos bons, ela chegou até a fazer alguns estudos também, né? Que ela pediu pelo correio e tal. Mas assim, não se tornou adventista, não tinha pretensão de se tornar adventista, mas entendeu que, olha, são cristãos verdadeiros, né? E como eles têm os colégios adventistas, então vou procurar algum aqui perto na região que parecem ser colégios de qualidade e ver se eu consigo colocar o Davi, né? E ela encontrou um colégio próximo e aí a gente tentou ali bolsa e tal, e enfim, aí teve uma série de questões ali para que eu conseguisse entrar no colégio, porque a gente era pobre, né, não tinha condição e tal, mas no fim das contas a gente conseguiu, né? Os detalhes ficam para algum outro vídeo. No fim das contas a gente conseguiu, eu entrei no ensino médio e eu estudei os 3 anos no Colégio Adventista de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. E foi a melhor época da minha vida, assim, em termos de amizades e tal, né? É difícil você colocar assim, a melhor época da sua vida, né? Porque, por exemplo, eu sou muito feliz casado, né? Então, eu posso dizer que eu tenho vivido, né, uma fase muito boa da minha vida, porque eu sou casado, né? Posso falar, assim, da experiência de ser pai, que é muito legal também. Então, é difícil você colocar, assim, uma fase que você diga, é a melhor fase, né? Mas, assim, quando eu digo que foi a melhor fase, assim, em termos de amizades, em termos de pessoas que eu conheci, assim, de experiências que eu passei enquanto estudante, né? Foi a melhor fase da minha vida, assim, foi muito legal. Os meus melhores amigos até hoje são os amigos que eu fiz no ensino médio. Então foi muito bacana esse período da minha vida, né? E no colégio adventista, assim, a maioria das pessoas não é adventista, tá? Você tem muitos adventistas, evidentemente, mas a maioria não é, ok? É importante você entender isso, tá? Talvez seja quase 50 a 50%, né? Mas ainda assim eu acho que os não adventistas são maioria nos colégios adventistas, tá? E eu era um desses, né? Um não adventista. E bom, no colégio adventista, você tem Bíblia em tudo quanto é lugar. Você tem Bíblia dentro da sala de aula, né? 3, 4, 5 Bíblias dentro da sala de aula, né? na mesa do professor, tal. Você sai nos corredores, você tem estantes com Bíblias. Você vai na biblioteca, tem Bíblia. Todo lugar tem Bíblia. E na época a gente recebia agendas, né? Para deixar as nossas anotações e tal. E essas agendas também elas eram carimbadas com a presença, né? Quando a gente entrava no colégio, né? Não sei se faz isso ainda, mas a gente tinha lá o carimbo, né, de presença. E essas agendas que a gente recebia, elas tinham o ano bíblico. Então tinha lá todos os dias, né, da agenda e tinha o ano bíblico. Então você poderia fazer o ano bíblico. Aí tinha lá a passagem que você ia ler naquele ano, durante aquele ano, né, para você ler a Bíblia toda em um ano. Eu não fiz o ano bíblico no primeiro ano. Não era obrigatório, ninguém falou para fazer e tal, mas assim, tinha lá, né? Quando foi no segundo ano do ensino médio, assim, logo no início, assim, eu me deu um estalo, eu falei assim, gente, eu sou um cristão desde pequeno, sou batizado há anos, né? Fui batizado conscientemente, frequento a igreja, na época eu estava na igreja presbiteriana, mas eu nunca li a Bíblia, eu não sei nada de Bíblia, né? Eu preciso ler a Bíblia toda. É um absurdo eu ser um cristão e não ter lido a Bíblia. E eu tive esse estalo justamente porque eu estava cercado de Bíblia o tempo todo, né? Naquela escola. Então, em algum momento eu falei, gente, eu preciso ler a Bíblia, né? Então, eu olhei para a agenda, né? Que foi também um estímulo nesse sentido, né? Tinha lá o ano bíblico, ia começar, eu falei, eu vou seguir esse ano bíblico aqui da agenda. E segui, e li a Bíblia inteira no segundo ano do ensino médio, isso em 2009. Li a Bíblia inteira, foi até o final.
66 livros da Bíblia protestante, né? Quando eu terminei de ler a Bíblia toda, e que eu entrei no terceiro ano do ensino médio, né, 2010, eu estava assim, muito, muito contente com aquilo tudo, e assim, eu li assim, mesmo, assim, eu estudei, eu tenho até hoje umas folhas de papel, acho que são 60, né, páginas de folha A4, onde eu ia fazendo os resumos do que eu ia lendo nos livros. Eu tenho até hoje isso, né, à mão, né? Então eu realmente li, então fiquei muito feliz e tal. E eu comecei a me interessar mais por teologia, por aprofundamento e tal. Eu sempre fui uma pessoa que tive alguns interesses assim, um pouco mais intelectuais, mas eles eram esparsos, né? Mas ali naquele momento eu realmente me interessei bastante ali por teologia, né? E por Bíblia, e por estudo bíblico e tal. E pois bem, no terceiro ano do ensino médio entrou um pastor, um novo capelão, né, na escola, e ele substituiu a professora de religião que a gente teve no primeiro ano e no segundo ano do ensino médio. Ele substituiu. E aí, ele tinha saído da faculdade há pouco tempo, né, cheio de projetos e tal, e ele, né, tentou ali dar um estudo bíblico de Daniel e Apocalipse para os alunos, né? E eu era do ensino médio, eu saía um pouco mais tarde, né, do colégio. O ensino fundamental saía antes. Então, no meu horário, ninguém aceitou estudo bíblico, só eu. Eu fui o cara que quis aceitar. Por quê? Porque eu tinha estudado a Bíblia toda, li a Bíblia toda, li o Apocalipse, e o Apocalipse eu não entendi nada, porque é assim que funciona, né? Quando você lê o Apocalipse sem uma ajuda, assim, você não entende nada daquele negócio. E aí eu fui estudar Daniel e Apocalipse com o pastor. E aí estudei com ele acho que uns 6 meses, né? E o que me chamou a atenção naquele estudo era que ele era extremamente bíblico, né? O pastor vinha e lia a Bíblia e mostrava e explicava e abria a Bíblia e explicava na Bíblia e tudo era bíblico. E como eu era o único que estudava com ele naquele horário, então um estudo que era para durar ali, sei lá, meia hora, às vezes durava 2 horas, porque eu sugava o pastor, fazia um monte de pergunta e tal, sempre foi assim mais questionador, não no sentido de ser rebelde, mas no sentido de perguntar mesmo, fazer perguntas, então eu fazia muita pergunta e tal. E eu fui aprendendo, e entendendo e aceitando, porque tudo ele me mostrava na Bíblia, tudo ele me provava na Bíblia Sagrada. Então esse é um primeiro ponto importante. Lembra que eu falei que eu tinha alguns princípios, mesmo não tendo assim muito conhecimento teológico, eu tinha alguns princípios. Um desses princípios era, tem que ter base bíblica, e não pode contradizer a Bíblia, né? Que é o sola scriptura. Então isso foi fundamental para mim, né? Porque se não tivesse base bíblica, eu não iria aceitar. Mas tudo que ele mostrava na Bíblia Sagrada, né? Então isso fez com que eu tivesse muita confiança de que o que ele estava me mostrando estava certo, né? Não só ele mostrava na Bíblia Sagrada, como fazia todo sentido, né? Então eu fui aprendendo e fui aceitando, né? Quando chegou no final do ano, ele me perguntou se eu queria me tornar um adventista do sétimo dia, já que eu tinha concordado, eu inclusive concordei com as doutrinas fundamentais da igreja e tal. Mas aí eu disse que não. Eu disse que não, porque eu precisava estudar mais, né? E a verdade é que eu não queria me tornar adventista. E uma das razões era porque eu não queria que o sábado fosse verdade, né? Então eu ficava meio que relutando contra isso, tentando arrumar argumento para que o sábado não fosse verdade, né? E era por uma questão mais prática mesmo, porque, enfim, eu teria que guardar o sábado, isso ia mudar toda a minha vida, né? Você tem alguns desafios no mundo moderno ao você guardar o sábado, etc. Mas, claro, né, eu procurava arrumar argumentos, né? Porque eu não queria simplesmente dizer assim, eu não quero que seja isso, né? Então eu tentava me auto-enganar, né? Dizer assim, não, é porque eu realmente não me convenci. E eu ficava tentando arrumar argumentos. Então eu falei, não, eu vou estudar um pouco mais e tal. E terminei o ano, deixei aqueles estudos de lado por um tempo, né? Minha ideia era continuar na presbiteriana, mas um monte de coisas começou a acontecer na minha vida e foi me empurrando para que eu voltasse àqueles estudos. Eu não queria voltar, não pretendia voltar, né? Mas as coisas foram me empurrando, era como se Deus estivesse me cercando e dizendo, vai lá, volta a estudar. E aí eu, ok, vou estudar. E muitas coisas também acontecendo, assim, na minha vida, assim, que, tipo, nada dava certo, né?
inclusive na igreja, né? Eu queria fazer mais amigos na igreja, eu queria me envolver mais, não conseguia, né? Mesmo que eu tentasse. Então, em algum momento eu falei assim, cara, ok, vamos lá, vamos estudar, vamos ver se é isso mesmo, né? E eu comecei a estudar, e aí, nisso que eu comecei a voltar a estudar, eu fui convencido. Eu falei, ok, o sábado realmente é verdadeiro, me convenci, os argumentos são bons, eu estava tentando me enganar, mas agora não dá mais, ficou claro que é isso aí mesmo, né? E aí, nisso que eu me convencia, eu comecei a estudar para valer todas as doutrinas da igreja adventista de uma maneira mais profunda. Eu já tinha estudado com o pastor, mas eu pensei assim, se é para eu me tornar adventista, eu preciso saber defender isso bem, né? Quando alguém me perguntar por que você se tornou adventista, eu tenho que saber defender. Até porque muita gente acha que adventista é uma seita, então eu preciso ter argumento para dizer que não é, né? Então eu comecei a estudar as doutrinas. Quanto mais eu estudava, mais eu me convencia de que elas fazem sentido, elas são bíblicas, né? Então, enfim, não tive dificuldade nesse sentido. Inclusive, um ponto muito interessante, abrindo um parênteses, é que assim, antes mesmo de eu ser adventista, de eu ter estudos com esse pastor, eu já acreditava na mortalidade da alma e eu já acreditava no aniquilacionismo, ou seja, eu não acreditava no inferno eterno. Por quê? Porque antes de ser presbiteriano, meus pais foram de uma igreja que tinha esse ensino. Não era a igreja adventista, né? Não era uma igreja sabatista, mas ela tinha esse ensino, que é o chamado ensino do sono da alma. Então minha mãe ensinou isso. Eu nunca criei na mortalidade da alma, na imortalidade da alma. Eu nunca criei que as pessoas morrem e vão direto para o céu ou direto para o inferno, né? Eu aprendi dessa maneira. Só que essa igreja, ela acreditava no sono da alma, mas acreditava no inferno eterno. Então, tipo, a pessoa morre, né? Aí ela morre mesmo, né? Ela fica ali num estado inconsciente, mas depois que ela ressuscita, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, e o inferno é eterno, né? Então, curiosamente, eu acreditava na mortalidade da alma, mas, não acreditava, mas também acreditava no inferno eterno. Aí, quando a minha mãe começou a ouvir a rádio e tal, fez alguns estudos, né? Ela não se tornou adventista, ela não se tornou sabatista inicialmente, mas sobre o estudo em relação ao inferno, ela se convenceu. Ela falou, realmente não faz sentido crer no inferno eterno, né? Ela fez um estudo bíblico e tal, e um dia ela compartilhou isso comigo, e eu vi muito sentido naquilo, né? Então eu passei a não crer também no inferno eterno, né? Então, mesmo na presbiteriana, eu já não tinha essa crença no inferno eterno e não tinha a crença na imortalidade inata da alma. Quando eu tive estudo com o pastor Fábio, foi Fábio, era Fábio o nome dele, né? Eu não tive nenhuma dificuldade, né, quando eu estudei essas partes, né, porque era o que eu já acreditava, né? A minha dificuldade foi o sábado, por incrível que pareça. Hoje, para mim, o sábado é tranquilo, enfim, né? Há muito tempo já que o sábado é uma coisa absolutamente tranquila, tanto em termos racionais quanto em termos práticos, mas no início eu não queria, porque era uma questão mais prática, né? Isso ia dar um trabalho, né, de mudança na minha vida e tal, né? Mas enfim, fechando parênteses, né? Eu já tinha essa crença e tal, então eu fui estudando as crenças adventistas de novo e por mim mesmo, me aprofundando, né? Depois que eu já tinha terminado o ensino médio, e fui, né, me convencendo cada vez mais e tal, até que eu falei, eu vou entrar de fato na igreja adventista. Cheguei a visitar aquele pastor de novo, dei a notícia a ele, ele ficou feliz e tal. E ok, passei a frequentar uma igreja adventista que tinha perto da minha casa, inclusive tinha pessoas que já tinham estudado comigo, então foi bacana ali de me manter ali, porque tinham várias pessoas ali que eu já conhecia e tal. E passei a frequentar e continuei estudando, né? Eu estudei acho que por um ano inteiro, até efetivar, mais de um ano na verdade, até efetivar a minha entrada na igreja adventista, me tornar de fato um adventista do sétimo dia. Então veja, tá, contei aqui como que eu me tornei um adventista, isso tem 12 anos, né? Eu entrei na igreja com 18, acho que 18 para 19 anos, ou 17 para 18 anos, alguma coisa do tipo, né? Acho que eu tava ali para fazer 18 anos quando eu entrei na igreja, acho que foi algo assim. E ok, entrei na igreja e desde então nunca saí da igreja adventista, continuo sendo tão adventista quanto sempre. Eu tenho plena convicção daquilo que eu creio, das doutrinas e tal, entrei por estudo, né? E agora a gente pode trabalhar aqui algumas
algumas questões mais teológicas, né? Vamos lá. O que me fez, como um protestante, me tornar adventista do sétimo dia, no fim das contas? O que me fez, se eu puder resumir, eu enxerguei na igreja adventista do sétimo dia uma igreja protestante. Esse foi o grande ponto. Tá? Então, eu era um cristão protestante, eu entendia que o cristianismo protestante é a visão verdadeira, né? E para mim era importante que a igreja adventista do sétimo dia fosse uma igreja cristã protestante. Ponto. Né? Então, eu enxerguei isso na igreja adventista. Né? Por quê? Primeiro porque tudo que eu aprendi em termos das doutrinas fundamentais da igreja adventista estavam na Bíblia Sagrada. Então, respeitava-se o sola scriptura. Inclusive, me foi ensinado desde o início, desde sempre, que as doutrinas precisam estar fundamentadas na Bíblia Sagrada. E eu falei, ok, é nisso que eu acredito. Né? Então, sempre me foi passado isso. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? A questão do legalismo. Né? Várias pessoas diziam, a igreja adventista é legalista, ela acredita na salvação pelas obras e não na salvação pela graça mediante a fé. Bom, eu fui estudar, né? E aí, nos estudos, ensinava a salvação pela graça mediante a fé, não pelas obras. Né? Nos documentos oficiais, mesma coisa. Né? E quando eu fui estudar Ellen White, porque assim, em algum momento dessa minha trajetória, depois que eu estudei as doutrinas fundamentais, eu falei, eu preciso ler Ellen White, porque a galera fala que essa mulher é profetisa. Eu não sei se é, né? Então eu preciso ler para ver se realmente ela profetiza. E eu preciso ver se ela fala alguma heresia, alguma coisa que vai contra a Bíblia ou que não tem base bíblica ou qualquer coisa do tipo, né? E eu tinha uma suspeita de que Ellen White era uma pessoa legalista e de que Ellen White era uma pessoa exclusivista. Eu tinha essa suspeita porque era o que as pessoas espalhavam por aí. Então eu imaginava que ela era. Então eu fui ler os primeiros livros dela tentando caçar coisas que eram contrárias à Bíblia, tentando caçar legalismo e tentando caçar exclusivismo. Se ela apresentasse alguns desses vícios, né, eu provavelmente não teria me tornado adventista. E pois bem, os dois primeiros livros que eu li dela foi O Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações, que eu peguei emprestado de um amigo meu. Eu li, assim, igual quando eu li a Bíblia, que eu fiz resumo e tal, mesma coisa, né? Eu lia e fazia resumo de cada capítulo e tal. E, assim, a impressão que eu tive muito forte quando eu li foi a seguinte. Primeiro, a Ellen White citava muito a Bíblia. Tipo, não tinha uma página que ela não colocasse trocentas referências bíblicas, né? Então, ela era muito bíblica, né? E as interpretações que ela colocava e tal não tinha nada demais ali, não tinha nada de, isso aqui é contrário à Bíblia e tal, não. Outro ponto, ela era muito cristocêntrica, né? Isso também me chamou a atenção. Ela falava muito de Cristo, exaltava muito a Cristo e tal. Então, ok, primeiro checklist, né? Ela fala de Bíblia, tá tudo dentro da Bíblia, tá tudo certo, né? Segundo ponto, a questão do legalismo. Me chamou muito a atenção, principalmente quando eu li O Grande Conflito, que ela enfatizava muito a salvação pela graça mediante a fé e criticava os católicos, porque os católicos, dentro da perspectiva dela, defendem a salvação pelas obras. Né? Inclusive, O Grande Conflito, ele conta a história, em grande parte, dos reformadores, né, da reforma protestante. Então ela falava contra o catolicismo e tal, e aí eu fiquei assim, nossa, é justamente o contrário do que as pessoas dizem, né? As pessoas falam que ela é legalista e tal, e no entanto o que ela está fazendo aqui é o tempo todo bater firmemente, né, na tecla de que a salvação é pela graça mediante a fé, a justificação pela fé é importante, e a reforma resgatou esse princípio, etc. Né? Então isso para mim, nossa, que legal, né? Eu fiquei surpresa, né? Eu encontrei justamente o oposto ali. E por fim a questão do exclusivismo, que ficou muito claro para mim que Ellen White não era exclusivista, não era sectária, justamente também no Grande Conflito, no fato de que ela tratava a história dos reformadores e da reforma protestante de uma maneira muito elogiosa, sabe? O livro dela é um elogio à reforma protestante.
Ela vai contando a história dos reformadores e elogiando e dizendo como que eles estavam com Deus e falando bem e colocando realmente os reformadores e a reforma como modelos para a gente, né? E é interessante que no livro dela, ela faz a coisa de uma forma que a história do protestantismo passa a ser também a história do adventismo, né? Tá atrelada ao adventismo, ou seja, todo adventista pode olhar a história do protestantismo como sendo a sua própria história, como também ela atrela o adventismo ao protestantismo, né? Então, antes mesmo de surgir o adventismo, por exemplo, tem parte do livro dela em que ela chama alguns protestantes de adventistas. Por quê? Porque eles enfatizavam o breve retorno de Jesus, que é uma das coisas que ficou esquecida, né, ao longo da história, ao longo do tempo em que a Igreja Católica se tornou hegemônica na Europa Ocidental, né? Então, ela meio que mistura as duas coisas, de modo que ela cria um cenário inclusivista, onde o adventista ele pode se ver como protestante, ele pode ver os protestantes, os primeiros reformadores, como seus modelos, né? E ele pode enxergar também que dentro do próprio protestantismo, antes do adventismo do sétimo dia, você já tem uma pavimentação para o surgimento dos adventistas do sétimo dia. Então ela une as duas histórias, ela coloca como uma coisa só, né? Isso me fez muito bem, sabe? Porque quando eu li isso, eu me senti agregado, eu não me senti como... Porque o grande problema do exclusivista é o seguinte: o exclusivista, ele faz você se sentir mal, porque ele coloca, né, a sua igreja, a sua denominação como a única verdadeira, como a única na qual existe salvação, né, como a única em que tem crentes verdadeiros, e você que é de outra denominação, você é um perdido, você é no máximo um crente de segunda categoria, né? E a gente se sente mal por conta disso, né? Você, né, acha que esse tipo de coisa assim, uma soberba institucional, essa coisa toda, né? E quando eu li O Grande Conflito, eu me senti abraçado. Tipo, eu sou um protestante e ela tá dizendo assim, olha, nós também somos protestantes. Tá tudo junto e misturado, né? Essa foi a impressão que eu tive. Veja, é a impressão que eu tive sendo um protestante não adventista. Eu ainda não era adventista. E esta foi a impressão que eu tive da leitura do livro. E eu fui para ler o livro suspeitando que Ellen White fosse exclusivista. Então nem foi assim uma leitura que eu fiz assim simpatizando com ela. Não, a minha suspeita é que ela fosse legalista, né? Só que as minhas suspeitas foram contraditas, né? As minhas expectativas foram contraditas com a leitura que eu fiz. Eu procurei fazer uma leitura honesta, né? Por mais que eu tivesse uma ideia pré-concebida, mas eu tentei fazer com que essa ideia não adulterasse aquilo que eu estava lendo, né? Então eu cheguei à conclusão de que, cara, não tem nenhum exclusivismo aqui. Não tem, não existe. Enfim, esses foram os pontos que fizeram com que eu olhasse, né, para a doutrina da Igreja Adventista e entendesse que ela era uma doutrina condizente com o protestantismo, né? E aí, por isso, eu me tornei um adventista do sétimo dia. E, de fato, a igreja oficialmente, ela se considera protestante, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso está nos documentos oficiais. Ellen White considerava a Igreja Adventista do Sétimo Dia protestante, né? Então, ok, fechou, né? E aí, claro, na medida em que eu fui estudando mais Bíblia e teologia, né, eu fui me tornando, né, mais conhecedor das coisas, eu ganhei interesse por teologia e por Bíblia, então continuei estudando e aumentando o meu conhecimento, né? Então hoje eu tenho um conhecimento muito maior do que eu tinha no início da minha trajetória na Igreja Adventista, ou quando eu estava estudando as doutrinas adventistas para entrar na igreja. Eu tenho um conhecimento muito maior. E foi se solidificando, ok? E cada vez mais eu fui percebendo que sim, a Igreja Adventista ela é fortemente protestante em suas doutrinas, sabe? Eu passei a estudar os documentos oficiais, né? O Tratado de Teologia, o Questões sobre Doutrina, o Nisto Cremos, a própria Declaração de Crenças Fundamentais, né? E fui vendo como que tudo isso está fortemente fincado em uma visão protestante de mundo, ok? E uma visão condizente com o que o protestantismo diz. E é importante destacar também que eu consolidei tanto as minhas crenças nessas doutrinas
que, inclusive, eu cheguei a escrever 2 livros a respeito disso, né? Um é o Adventismo e Reforma Protestante, que mostra como que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é protestante e mantém os princípios protestantes, né, os 5 solas, etc e tal, e aí eu explico também como é que a Igreja Adventista, em termos oficiais, se relaciona com esses princípios, né, e o Conselho de Ellen White sobre Sola Escritura, onde eu pego mais de 110 citações de Ellen White, dos textos de Ellen White, dos escritos de Ellen White, ensinando que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, que a Bíblia interpreta a si mesma, ela é a sua própria intérprete, enfim, ensinando exatamente o Sola Escritura, dizendo, inclusive, que o Sola Escritura, né, a ideia de a Bíblia e a Bíblia só, a Bíblia como única regra de fé, prática e doutrina, é o grande princípio da reforma. Ela fala isso várias vezes, ela fala isso no Grande Conflito, então eu peguei várias dessas citações, inclusive citações onde Ellen White deixa muito claro que os escritos dela não eram iguais à Bíblia, não deveriam ser usados como Bíblia, que a função dela era de fato levar as pessoas a lerem mais a Bíblia, a estudarem mais a Bíblia e aplicarem mais a Bíblia às suas vidas, né? E não ser usada como Bíblia, né? Então, os meus estudos no Adventismo, eles me conduziram até escrever esses 2 livros, que tem uma farta pesquisa nesse sentido. E aí eu fui me tornando cada vez mais convicto do Adventismo, né? Do Adventismo estar correto, justamente por ele ter essa raiz protestante, essa essência protestante. Ou seja, quando eu me tornei Adventista do Sétimo Dia, eu não deixei de ser protestante. Eu continuei sendo protestante, então eu continuo sendo, eu me considero protestante, eu me considero evangélico, porque eu entendo que as doutrinas oficiais da igreja e a própria história da igreja aponta nesse sentido, tá? Agora, nem tudo são flores, e é importante eu deixar claro que existem problemas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então vamos lá. Em termos doutrinários, sim, a Igreja Adventista é protestante, ela concorda com os princípios protestantes, tá? Agora, isso significa que todas as pessoas que fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, elas agem em conformidade com a doutrina? Não. É claro que não. Então, você vai encontrar adventistas legalistas? Sim, muitos, tá? Você vai encontrar adventistas mais sectários, mais exclusivistas? Sim, muitos também. Quando eu digo muitos, eu não sei quantos, eu não sei precisar quantos, né? Não vou dizer que é a maioria, eu não acho que seja a maioria, mas sei lá, talvez 20%, 20% é bastante coisa, né? Não sei, mas tem bastante gente, tá? Você vai encontrar gente que fere o Sola Escritura, seja de uma maneira prática, ou seja até mesmo com algum tipo de fala mesmo, com algum tipo de defesa teórica. Sim, existe também, tá? Esses problemas existem na igreja. E isso era uma coisa que me incomodava no início da minha trajetória. Então, assim, eu estudava, eu via sentido nas doutrinas, mas muitas vezes eu topava com pessoas que eram legalistas, muitas vezes eu topava com pessoas que eram exclusivistas, né, sectárias, que tinham essa soberba institucional de, nós somos os adventistas, vocês são, né, sei lá, cristãos de segunda classe. Claro, nunca ninguém me disse isso, mas através de algumas falas, de algumas coisas que ficavam implícitas, de algumas atitudes você conseguia perceber. Então, eu topava com essas coisas, né? Ou com atitudes que feriam o Sola Escritura, e eu ficava chateado com isso, né? Só que eu tive maturidade. Eu tive maturidade e racionalidade para entender o seguinte: uma coisa é a doutrina, outra coisa é o modo como muitas pessoas entendem a doutrina e muitas pessoas praticam a doutrina, tá? Em todas as igrejas você vai encontrar uma distinção entre essas coisas. A doutrina diz uma coisa, mas os membros muitas vezes fazem outra diferente, seja porque entenderam errado, seja porque são rebeldes, seja porque não conhecem direito a doutrina e aí fazem diferente, falam diferente, ensinam diferente. Existe essa distinção. Você vai encontrar isso em qualquer igreja protestante, você vai encontrar isso inclusive nas igrejas católicas romanas, ok? Isso é normal, existe essa distinção. Então, tendo esta maturidade, tendo esta racionalidade, eu cheguei à conclusão de que, eu posso entrar nessa igreja. A doutrina está correta. O problema são alguns membros, ok?
Então eu tenho que lidar com esses membros que estão fazendo errado, que estão entendendo a doutrina errado, que estão ensinando a doutrina errada, ou que estão contradizendo a doutrina. Mas o problema não é a doutrina, o problema são estas pessoas. E obviamente, assim como você vai encontrar adventistas legalistas, você vai encontrar adventistas exclusivistas, você vai encontrar adventistas que ferem o solo escritura, você também vai encontrar adventistas que não são nada disso, né? Que, no meu caso, na minha experiência, foram a maioria. Pessoas que eram extremamente inclusivistas, que me enxergavam como um cristão verdadeiro mesmo quando eu não era um adventista. Pessoas que sempre me trataram muito bem, que sempre me abraçaram, né? Pessoas que não eram legalistas, que tinham uma boa visão da salvação pela graça mediante a fé, e por aí vai. Então, a gente não pode se guiar pelo que alguns membros ou muitos membros fazem. A gente tem que se guiar pelo aquilo que a doutrina diz. E uma vez que a doutrina ensina o que é correto, a nossa missão uma vez que a gente entre também na igreja, né, a nossa missão é ensinar a doutrina correta para os próprios membros. Então, o fulano está lá sendo legalista, o fulano está lá ferindo o solo escritura, eu tenho que ensinar, olha, isso aqui está errado, eu tenho que expor. Mesmo quando é um pastor, às vezes você tem pastor falando besteira. Aí é por isso que eu venho aqui na internet e falo, esse pastor aqui pregou isso aqui é besteira. O que, mais uma vez, é uma atitude protestante, porque, lembra, sacerdócio universal de todos os santos. Não é porque o homem é um pastor que ele é inerrante. Ele pode errar, ele pode falhar, ele pode ter ideias erradas. Então eu, como membro, eu tenho o direito de avaliar o que ele está falando pela Bíblia. E se eu entender que, dentro das regras lógicas de interpretação, que ele está errado, eu, com todo respeito, tenho que me opor e dizer, está errado por causa disso, disso e disso. E claro, né, eu como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu tenho o direito e também o dever de cobrar coerência dos pastores e dos membros em relação ao que a doutrina ensina. Então, se a doutrina ensina a salvação pela graça mediante a fé, eu posso cobrar isso. Se a doutrina ensina que todo aquele que crê em Jesus faz parte da igreja invisível, então eu tenho que ensinar isso. Então eu tenho que puxar a orelha daquele que é exclusivista, daquele que é sectarista, né? Se a igreja ensina que a única regra de fé, prática e doutrina é a Bíblia Sagrada, eu tenho que deixar isso claro, eu tenho que ensinar isso, eu tenho que repreender aquele que coloca a tradição da igreja adventista acima da Bíblia, ou no mesmo patamar da Bíblia, ou que usa Ellen White como se fosse uma Bíblia 2.0, tenta fazer doutrina com base em Ellen White, eu tenho que ir lá e repreender. Por quê? Porque ele está sendo incoerente em relação à doutrina. Além, é claro, de estar cometendo um erro do ponto de vista bíblico e um erro do ponto de vista protestante. Uma vez que a igreja adventista é protestante, então nós precisamos agir como protestantes. Então veja, por que eu me considero um protestante mesmo sendo um adventista? Porque eu entendo que na doutrina fundamental da igreja adventista estão todos esses princípios protestantes que eu narrei aqui e que eu narrei no episódio anterior. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se encaixa, ela se enquadra nesses princípios protestantes. Tá? E como eu sou protestante desde sempre, né, então eu sou alguém fortemente protestante. Então eu me tornei adventista e eu tenho essa veia fortemente protestante, que está de acordo com a doutrina. Okay? É por essa razão que eu acabei me encontrando em uma espécie de ministério pessoal, no sentido de ser uma ponte entre o adventismo e o protestantismo no geral, ser uma ponte entre adventistas e protestantes, ou protestantes e adventistas, né? Digo protestantes no geral. Eu me encontro nesse lugar, nesse local, tá? Eu me encontro nesse local, por exemplo, de fazer os adventistas refletirem sobre as suas raízes protestantes, sobre a sua história protestante, sobre os princípios protestantes. Assim como eu me encontro na posição de mostrar para os demais protestantes que o adventismo é protestante e que aquilo que a gente ensina, que é diferente da maioria das igrejas protestantes, é diferente não porque a gente se desviou, mas porque a gente levou os princípios protestantes às últimas consequências. Então, o meu ponto é mostrar que o adventismo, ele é tão protestante, mas tão protestante, que ele continuou a reforma. E ele alcançou algumas verdades que muitas igrejas acabaram não alcançando, né? Ele rejeitou
mitos e mentiras da Igreja Romana que muitas igrejas protestantes continuam aceitando, né? Então, as igrejas continuam crendo no inferno eterno, a maioria delas. As igrejas continuam crendo na imortalidade da alma, a maioria delas. Muitas igrejas guardam domingo, outros não guardam dia nenhum, o sábado foi esquecido, né? Essas são verdades bíblicas que as igrejas foram esquecendo ao longo do tempo, muito antes do protestantismo, né? E que a Igreja Romana ajudou muito, né, a fazer com que a cristandade esquecesse, né? Então a minha tarefa é dizer assim, olha, a Igreja Adventista é uma continuidade da Reforma, ela aprofunda a Reforma, ela é mais um dos grupos, né, que surge ensinando coisas que foram esquecidas, né, resgatando coisas que foram esquecidas. E isso é o que é o bacana, porque nisso não existe nenhuma soberba institucional. E não existe nada do tipo, a Igreja Adventista é a única correta, é a única que vai ser salva e tal. Não. O que temos aqui é o que aconteceu com vários outros grupos ao longo do protestantismo. Existe uma frase muito interessante que diz assim, Igreja reformada sempre reformando. Tá? Essa é uma frase, é um lema protestante, ou seja, a reforma ela não acaba, ela continua. A gente sempre tem que estar se reformando diante da Bíblia, né? Claro, se a gente estiver errado, né? Não se reforma aquilo que está certo. Mas sempre a gente tem que estar avaliando as nossas igrejas e avaliando as nossas vidas com base na Bíblia Sagrada. E aí a gente vai continuando a reforma. Então a reforma ela continua, ela não parou, ela deve continuar. E é por isso mesmo que você tem vários movimentos que surgem no seio do protestantismo que vão ajudando na continuidade dessa reforma. Então você vai pegar os primeiros reformadores, por exemplo, eles ainda não tinham uma visão tão solidificada da separação entre igreja e Estado. Então você ainda vai ter aí os reinos protestantes, e é por isso que você vai ter, por exemplo, perseguição. Porque quando você mistura Estado e igreja, você tem isso, você tem perseguição. Não é para misturar, né? Essas duas coisas têm que ser separadas. Então os primeiros protestantes, né, chamada reforma magisterial, que é Lutero, Calvino e tal, eles ainda tinham uma visão um pouco míope dessa questão. Porque ainda tinham uma visão muito católica, né, das coisas, né? Eles vieram da Igreja Católica. Aí você tem uma segunda onda da reforma, né, a reforma radical, que vai dizer, não, tem que separar a igreja de Estado, né? E isso vai influenciar as igrejas dali para frente, ok? Aí você tem, por exemplo, a questão do pedobatismo, né? Então, a maioria das igrejas protestantes no início batizavam recém-nascidos, né? Que é algo que é da tradição católica. Aí você vem, né, movimentos surgindo depois, dizendo assim, não, o batismo, segundo a Bíblia, ele tem que estar relacionado à fé. Então a pessoa tem que crer. Você não batiza recém-nascido, você batiza a pessoa que está entendendo o que está fazendo, né? Então aí você tem mais essa reforma que acontece. Todos os protestantes aderem a isso? Não, você ainda tem protestantes que batizam crianças. Mas você vai ter grupos que vão se reformar nesse sentido e por isso vão progredir na questão do resgate da verdade mais do que os outros grupos, ok? Então isso também é importante para o movimento protestante. Aí você vai ter vários movimentos que surgem que são reavivalistas, né? A Igreja Metodista surge de um reavivalismo, né? de ideias de um reavivamento espiritual que precisava existir, etc. E por aí vai. Então você vai tendo vários movimentos, você vai ter o movimento pietista, você vai ter uma série de igrejas e pessoas e movimentos importantes no protestantismo que contribuem com alguma verdade, com alguma coisa que tinha sido esquecida ou com alguma coisa que precisava ser reformada, tá? E isso ajuda a igreja tanto naquela época como hoje. Então muitas coisas que hoje a gente faz, que a gente crê, elas têm suas raízes nesses movimentos que foram surgindo ao longo da história. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o movimento adventista, ele é mais um desses grupos que vai trazer aí o resgate de várias verdades que não foram resgatadas por outros grupos, né? Ou que foram resgatadas por outros grupos, mas não na mesma intensidade, na mesma extensão. Então, por exemplo, o sábado, você já tinha Batista do Sétimo Dia, 1650, defendendo a questão do sábado, né? Mas os batistas do Sétimo Dia acabaram se tornando um grupo muito pequeno,
no mundo, né? Hoje eu acho que você tem 50 mil batistas do sétimo dia, é muito pouquinho, né? No Brasil são 5 mil, né? Então não foi uma igreja que se tornou tão grande. A igreja adventista do sétimo dia é muito mais influente nesse sentido, né? Aí você tem outros movimentos, outras igrejas que defenderam outras verdades, mas também se tornaram muito pequenas, não cresceram muito, né? Então a importância do movimento adventista é justamente conseguir agregar várias verdades que foram esquecidas e tornar isso muito impactante, pregar isso de uma maneira muito intensa e extensa, né? Isso faz com que a igreja adventista do sétimo dia seja a única verdadeira, ou melhor que as outras, ou qualquer coisa do tipo. Não, ela é mais um dos vários movimentos dentro do protestantismo que resgata verdades e assim ajuda o protestantismo a se reformar, ajuda as igrejas a serem reformadas, ok? Inclusive a ideia de remanescente no adventismo, ela é a ideia de um remanescente missiológico, ou seja, nós somos um remanescente com uma missão, assim como todos esses grupos que eu mencionei são remanescentes que em sua época tinham uma missão. Então nós temos uma missão e a nossa missão tem a ver com essas doutrinas fundamentais que a maioria dos protestantes ainda não defende, e a nossa missão é defender essas doutrinas, resgatar essas doutrinas, ensinar essas doutrinas. Enfim, era isso que eu queria compartilhar com o ouvinte, com o espectador. Eu espero que tenha ficado claro qual é a relação que existe, pelo menos do meu ponto de vista, entre o adventismo e o protestantismo, e por que é importante que o adventismo não perca as suas raízes protestantes, a sua essência protestante. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.